Então, aqui está falando o seguinte, enquanto na capitalização a gente é simples e composta, a gente pegava um dinheiro emprestado, ou emprestava para alguém, capitalizava de forma linear ao longo do tempo na capitalização simples, ou de forma exponencial, que é na capitalização composta. Para resgatar ou pagar um montante futuro, aqui não. Aqui a gente dispõe ou toma emprestado um capital, né? Calcula-se, né, quanto você vai pagar pela utilização dele em relação ao tempo, só que esse pagamento, ou no caso esse recebimento, ele é dado por parcelas, por isso que é chamado de série de pagamentos. A gente recebe ou paga esse capital que você está pegando emprestado, ou sobre um montante final a gente calcula as parcelas, tá? Ou sobre a parcela a gente calcula o capital, o montante, tem uma série de formas de cálculo. Tá? Se é antecipado ou postecipado, também tem isso, né? A gente paga a parcela no começo do mês ou no final do mês, tem esse detalhe também. Então, a gente vai ver tudo isso, né? Então, quando a gente pegar emprestado ou emprestar determinado capital, né, que é o present value aqui, é o valor presente, a gente, nesse caso aqui, desse fluxo, né, a gente está abrindo mão de um capital e vai receber em várias parcelas, né, porque aqui para baixo, esse fluxo aqui para baixo representa a saída e para cima representa a entrada. Quer dizer que eu estou emprestando, por exemplo, capital para alguém e recebendo várias parcelas desse capital. Tá? Então, o que significa esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais, nada menos é que uma sucessão de pagamentos e recebimentos em dinheiro previstos para uma determinada data ou período. O fluxo de caixa é representado por um gráfico que indica o recebimento com uma seta para cima, né? E pagamento para uma seta, pagamento com a seta para baixo. Esse fluxo de caixa aqui, no caso, a gente está representando por um diagrama, é mesmo aquele fluxo de caixa que eu, particularmente, utilizo, por exemplo, para pagar minhas contas do mês. Eu coloco na planilha o que eu recebo, o que minha esposa recebe, a gente elenca todas as contas e por aí vai pagando, né? Ou se tem alguma despesa a mais que a gente calcula, projeta, né? Esse aí seria um fluxo de caixa, né? Feito no Excel, entrada e saída, né? Tem gente que faz fluxo de caixa, por exemplo, de um pequeno negócio, né? Às vezes tem uma mercearia, tem um barzinho, a pessoa para ter o controle mesmo do dinheiro, que está sobrando, o que não está, ele faz um fluxo de caixa diário, anotando, lançando, às vezes por sistema, ou controle até manual mesmo, né? Do que entra e do que sai. Então, o fluxo de caixa nada mais, nada menos no controle de entradas e saídas. Só que a gente vai utilizar esse fluxo de caixa, por enquanto, para simbolizar, né, uma série de pagamentos, através desse diagrama aqui, ó, de setinhas para cima, representando entradas ou receitas, e para baixo, saídas ou despesas, no caso, ao longo do tempo N, né, do período. Pode ser mês, ano, bimestre, semestre, né? Então, aqui eu já coloquei um primeiro exemplo de fluxo de caixa de duas óticas, da ótica do banco e da ótica do cliente. Então, a situação é a seguinte: um banco concede um empréstimo de R$ 40.000, né? 40 mil dólares, coloquei RS, né? A um cliente para o pagamento em 6 parcelas iguais de 9.000. Então, o que acontece aqui? Ó? Na ótica do banco, né? O que o banco está fazendo? Ele está abrindo mão de 40.000, né? No caso aqui, eu não falei que é antecipada, vocês vão ver que o fluxo de caixa, normalmente, se não for mencionado nada, normalmente você pega o empréstimo e espera um mês para começar a pagar. Isso é praxe de mercado. Tá? Então, ele é postecipado depois, né? A não ser que falar que eu pego para pagamento de 6 parcelas antecipadas iguais. Aí, normalmente, aí viria o primeiro fluxo aqui no ano zero mesmo. Tá? Mas, por praxe de mercado, se você pegou o empréstimo, normalmente você tem uma carência de um mês para começar a pagar, né? Normalmente. Então, nesses exercícios de séries de pagamento, se os problemas não informarem nada de ser antecipado ou postecipado, a gente utiliza a prática do mercado que é postecipado. Você pega o dinheiro ou empresta, dá uma carênciazinha para começar a pagar ou receber. Tá? Então, do ponto de vista do banco aqui, para essa situação, né, tem uma saída de 40.000, o banco está abrindo mão de 40.000, e 6 séries iguais, 6 parcelas iguais de 9.000 entrando no banco. Né? Entrando no banco. Do ponto de vista do cliente, aquele que pegou o dinheiro emprestado, né, ele tem uma entrada, né, o fluxo de caixa dele de 40.000, só que depois ele vai ter 6 saídas sucessivas e postecipadas de R$ 9.000 aí, ao longo do tempo.
Por enquanto, gente, alguma dúvida? Tranquilidade, isso aí? Então, eu já tinha dado uma adiantadinha, né? Que tipo de séries de pagamentos a gente vai ver na aula de hoje, né? Série de pagamentos iguais com termos vencidos postecipados, né? Posteriormente, né? Com prazo de carência, né? Série de pagamentos iguais com termos antecipados, né? Sem prazo de carência. Nesse caso aqui, as variáveis a gente não vai trabalhar, não, mas existe também a série de pagamentos variáveis com termos vencidos postecipados e a série de pagamentos variáveis com termos antecipados. Aí a gente vai calcular a série de pagamentos fixas. As variáveis a gente vai calcular depois, quando a gente trabalhar com o sistema de amortização, tá? Aí a gente calcula a parcela, mas aí tem os juros, que é variável, a amortização, que é variável, que aí vai incidir sobre o valor da parcela. Essa série de pagamentos variáveis, a gente vai ver isso aqui quando vai ser na próxima aula da semana que vem, que a gente vai ver o sistema de amortização saque e price. Amortização constante e juros constante. Bom, dentro da série de pagamentos, o que é importante frisar, né? Que a diferença de prazo entre os dois termos consecutivos é sempre constante, né? O espaço é o mesmo, né? Não tem por caso que a primeira parcela vence com um mês, a segunda com 2, aí depois a terceira com um mês de novo, a quarta com 5. Não existe isso, né? O prazo é constante, tá? Senão também fica difícil realizar esse cálculo aí. Dá para realizar, dá, mas é um outro processo. Seria a série de pagamento. O número de termos é finito, ou seja, você tem que colocar um número delimitado de parcelas. Não dá para ter parcelas infinitas ao longo do tempo. Tá? Então, você tem que delimitar o número de parcelas dentro da sua série de pagamentos. Tá? E o cálculo são baseados no sistema de capitalização composta, tá? Ou de juros compostos. Tá? Então, a gente calcula com base no sistema de juros composto ou juros sobre juros. Tá? Algumas séries de pagamentos, alguns exemplos de aplicação de série de pagamento, né? Financiamento de veículos e imóveis, você pode aplicar uma série de pagamento. Investimento em poupança, fundos, ou até mesmo mercado acionário, é uma forma de série de pagamento. Compras com pagamentos parcelados, normalmente com um número maior de parcela, né? É uma série de pagamento. Empréstimos também é uma série de pagamento. Tá? Então, são algumas das aplicações que podem ser utilizadas de séries de pagamento. Né? Quando você compra um carro lá, esse aqui no caso é 2005, 2006, né? Que você paga 60 de 699, então teve um cálculo, né, que a concessionária fez, né, para chegar, apesar que tem uma entrada aqui, né, para chegar nesse valor aqui, né? Para pagar a entrada 0,60 de 552, a concessionária também fez um cálculo, ó, duas portas só isso aqui, para chegar nesse valor aqui, né? Por aí vai, tá? Mas é muito utilizado, sim, normalmente para financiamentos em gerais, principalmente os financiamentos a longo prazo de maiores valores comerciais, tá? Alguns tipos de cálculo que a gente pode efetuar na série de pagamento. Montante acumulado após uma série de aplicações, então a gente pode calcular qual que é o montante da série de pagamentos, o valor de cada termo para formatar o montante desejado, que é a parcela, a gente pode calcular a parcela, o valor presente de uma série de pagamentos, a gente pode calcular também, o número de termos, ou seja, quantas parcelas, né, para formar um montante com a taxa de prestações conhecidas e a taxa de juros de uma série de pagamentos. Então, a gente pode calcular isso tudo aqui dentro da série de pagamentos. Montante, parcela, o valor presente, que é o capital, o N, que é o tempo, aqui o número de parcelas, e a taxa de juros, que é o I. A gente pode calcular isso tudo aqui, tá? Então, começando a falar das séries de pagamentos, falando um pouquinho das postecipadas, ou seja, tem um prazo de carência, né? Você pega depois de um tempinho, né, no intervalo de tempo que você começa a pagar, e esse mesmo intervalo de tempo que você começa a pagar, que são realizados pagamentos sucessivos posteriores, né? Então, se você começa a pagar por mês, as outras parcelas vencem mês em mês. Você começa a pagar depois de um ano, as outras parcelas vencem anualmente. Tá? Lembrando que para ter série de pagamento, o intervalo de tempo tem que ser o mesmo, tá? Então, as séries parceladas de parcelas postecipadas são séries de parcelas iguais e consecutivas, sem entrada, isto é, sem parcela igual
na data zero. Ou seja, a primeira parcela acontece no período imediatamente seguinte à operação efetuada, de empréstimo, por exemplo. Né? Alguns exemplos, compra crédito pessoal, compra de carro, etc. Tá? Então, você não tem naquele fluxo aqui, ó, nesse fluxo aqui, ó, você não tem, na sede de pagamento, você não tem no caso aqui do banco, na questão do cliente, né? Você tem uma entrada aqui, por exemplo, do empréstimo e tem várias saídas sucessivas, né? Na antecipada, não vai ter, no caso, eu estou falando da postecipada, né? Postecipada, então vem depois. Você não vai ter uma saída aqui, ó, no ano zero, porque esse aqui representa antecipadamente, né? Então, ela vem no período subsequente à primeira saída. Tá? E por aí vai. Tá? Então, na postecipada, você não vai ter nenhuma saída no ano zero, não. Tá? Isso aí é importante a gente sempre lembrar. Sempre a primeira saída é no período subsequente. Período que a gente fala mês, ano, etc, etc. Algumas fórmulas para a gente entender o cálculo dessas séries postecipadas. Após isso, eu fiz 4 exemplos para me fazer agora com vocês. Tá? A gente pode querer aqui calcular, eu coloquei forma para a gente calcular 4 tipos de coisas. Tá? A gente pode calcular o valor presente. O valor presente é o capital, né? Tá tudo aqui embaixo bonitinho, ó. Tá? Aqui embaixo todo mundo falando o que quer. O valor presente é o capital é igual a R chamado de rata prestação. Aí a parcela, a anuidade, tá? O I é a taxa, N o tempo, tá? Ou o número de parcelas. Então tem essas 4 formas para a gente calcular. A gente pode calcular o valor presente, né? Através dessa fórmula aqui, 1 mais I elevado a N menos 1, 1 mais I elevado a N vezes I. Primeiro eleva para depois subtrair ou multiplicar e depois divide os dois. A gente vai fazer tudo juntinho com vocês aqui. O valor futuro é a prestação vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido só pela taxa. Tá? Se vocês observarem aqui, ó, essas fórmulas aqui são inversas. Ó. Enquanto aqui, ó, a de cima multiplica por 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I, aqui embaixo inverte. Ó. Aqui do lado direito, desculpa, inverte. Ó. É logicamente que inverte os dois valores, né? Rata e valor presente, né? Prestação e capital, né? E o numerador e o denominador inverte. Por quê? Se ele está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo. A divisão de fração multiplica invertendo. Então, a prestação é o valor presente vezes o inverso disso aqui. Tá? Mas, logicamente, vocês vão ter acesso às fórmulas para fazer os exercícios, para fazer as provas, né? Tudo direitinho. Eu acho que a dificuldade maior é pegar o time para entender se é antecipada ou postecipada e o que está pedindo para calcular, né? Ver as informações direitinho que o problema dá. Se tem o valor presente, se tem a prestação, se tem a taxa, se tem o tempo, né? Tudo isso direitinho. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Tá. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Deixa eu agora, eu vou ter que minimizar a tela e eu vou ter que usar de programinha de editor de fórmula. Primeiro exemplo, série postecipado. Calcular o valor da parcela mensal, ou seja, eu quero achar o valor da parcela mensal. Parcela mensal é o meu R. Tá? De um empréstimo pessoal de R$ 25.000. Se é um empréstimo pessoal, quer dizer que eu peguei esse empréstimo de 25. É meu valor presente, tá? Ou meu capital. E foi financiado em 15 parcelas iguais na taxa de 2,25% ao mês. Fiz o fluxo aqui para simbolizar as parcelas postecipadas. Eu tenho, né, se eu peguei um empréstimo, eu tenho uma entrada de 25 mil, eu vou ter 15 fluxos sequenciais, né, consecutivos, né, e sequenciais no mesmo intervalo de tempo, né, que é justamente o valor que a gente quer calcular é, quanto que vai ser, né, qual o valor monetário de cada fluxo desse de pagamento que eu vou fazer durante 15 meses. Tá? A primeira coisa aqui é montar a formulazinha, o R igual ao valor presente, que é 25 mil, ó, vezes, vou colocar esse asterisco aqui,
que é mais fácil para a gente entender que a multiplicação, se colocar só pontinho, às vezes se perde. A taxa é 2,25, então, ó, 1,025, 225, né? 25 elevado a n, que é 15, vezes a taxa, sobre 1,0225 elevado a 15, menos a taxa. Correto ou não correto? Segunda formulazinha é isso mesmo, né? Está aparecendo inclusive? Oi, pergunta de... Está aparecendo na tela, hein? Pergunta Está de... aparecendo na tela porque está no slide ainda. Tá no slide ainda? Ah, tá. Não coloquei no share aqui, screen aqui, não. Então, foi mal. Agora sim, ó. Beleza. Agora apareceu. Muito obrigado. Então, só montei a fórmula aqui, ó. Aí a gente vai fazer as continhas necessárias, né? Deixa eu ver meu espaço aqui como é que tá. Acho que dá. Vou colocar aqui, a prestação é igual a 25.000 vezes 1,0225 elevado a 15 vezes 0,0225. Se quiser jogar na calculadora, pode. Vou colocar aqui passo a passo, mas se quiser jogar na calculadora, pode. E isso tudo aqui, ó, uma fração só, na divisão só. Eu só aconselho colocar parênteses aqui em cima e parênteses aqui embaixo. Mas dá para colocar tudo numa fração só. Fica até um valor mais real. Quer ver, ó? Se abrir... Oi. Não, André, foi mal. Tudo bem. Abrir parênteses, eu coloquei 1,0225 elevado a 15. Vezes 0,0225. Fechei parênteses. Dividido. A mesma coisa, 1,0225 elevado a 15. Menos 0,0225. Fechou parênteses. É igual 0,022868528. Fizeram? Fizeram ou não? Calma aí, tô fazendo. Beleza. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Uhum. Vou copiar aqui. Depois, se alguém tiver dificuldade, ó. Como é que faz lá? Beleza? Só pus aqui embaixo na calculadora para vocês verem aqui, tem que ter um menos. Ó. Se jogar isso tudo na calculadora, você chega fácil nesse valor aqui. Ó. E pega a memória de cálculo da calculadora, para não ter que ficar arredondando, né? Chega no valor assertivo. Tá? Então, acho que fica muito mais fácil a gente jogar essa fraçãozinha direto e depois faz o restante. Esse probleminha aqui deixa bonitinho a apresentação, olha que beleza.
Tranquilo, gente? Dúvida? Tranquilo. Tu vai ter no exercício, né, que eu sei, né? No exercício vai ter não, só 20 questões. Rapidinho fácil. 2 de cada para praticar bem. Mentira, não tem isso tudo não, só 10. Segunda aqui, eu pus até para a gente poder facilitar aqui o cálculo, eu pus as fórmulas para a gente calcular aqui também, tá? Nesse caso aqui, ó, o exemplo é praticamente os mesmos dados, só que agora ele dá a parcela e quer calcular qual valor foi emprestado, né? Que, ó, determinar o valor que foi emprestado, ou seja, o capital, no financiamento de 10 parcelas mensais iguais de R$ 1.656,82, considerada a taxa de 1,85% ao mês e o percentual de juros pago pelo empréstimo. Então, aqui, nós pergunta qual que ao mês e o percentual de juros pago pelo empréstimo. Tá, depois aqui é um outro cálculo também, que é bem simples, só calcular em relação aos juros, quanto que de juros que representa o capital, qual que é o percentual que o juros total representa em relação ao capital. É bem tranquilo isso aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Aí já é conta de matemática simples. Então, tem que achar primeiro o valor presente, que é o capital. Vou apagar isso aqui. Capital é igual a parcela, que é 1.656,82, que multiplica 1,085 elevado a 10. 1,0185 elevado a 10. Agora inverte, ó, menos 0,0185. E embaixo é vezes. Isso mesmo, a prestação, eu quero achar o valor presente. Isso mesmo, em cima é menos, embaixo vezes. Também mesma coisa do outro problema. Eu aconselho colocar isso tudo na calculadora separando por parênteses, tá? Capital igual 1.656,82 vezes, se alguém puder fazer a conta junto, 1,0185 elevado a 10 elevado a 10 vezes 0,0185, fechei parênteses, dividido 1,0185 elevado a 10 de novo, lembra elevado aqui, elevado a 10, vezes 0,0185. Cadê 1? Não, está errado, alguma coisa de errado, peraí. Ponto, acho que eu pus vezes nos dois. 0,185 elevado a 10 menos 0,0185, fechei parênteses, dividido, abre parênteses, 1,0185. Deve ter colocado vezes nos dois, elevado a 10 vezes 0,0185, fechei parênteses, agora sim. 53,22 alguma coisa? Isso. Que é igual vezes 1.656,82 é igual a 88.178,52. André, o que é C? Oi? O que é C? C é capital, mas você pode colocar como valor presente também. Ah, tá, porque aqui tá valor presente, então assim, o que é isso? Valor presente, então é a mesma coisa. Ah, não, beleza, obrigada. Nada, eu vou colocar a barra aqui, que aí vocês vão lembrar. Aí, beleza, a gente calculou qual que é o valor presente, ou o capital do empréstimo, né? Aí ele pergunta qual que é o percentual de juros pago por todo o empréstimo. A primeira conta que a gente tem que fazer são 10 parcelas
de 1.656,82, que vai desembolsar. É isso mesmo, 83.178. É 5 pontos. Agora fiquei na dúvida. É 53 ou 5,3? Agora fiquei na dúvida, hein? 53, 53. 53 mesmo? É. Está achando valor muito grande, mas tudo bem, vamos lá. Será que nem sempre tudo é... Pode ter confundido esse 1085, o outro é. Não, tá certo, tá certo. Eu estou achando que o valor é muito grande a diferença. É só recalcular aqui. 0,85 elevado a 10. 1% em 10 vezes não teria que ser tão grande assim, menos 0,0185. Fechou parênteses, dividido 1,0185 elevado a 10 de novo, vezes 0,0185, fechou parênteses. 53, isso mesmo, 0,22 vezes 1656,82, 88.178,51. O que tem que calcular agora? As parcelas, né? O valor de juros da parcela. A parcela são 10 parcelas de 1.556,82. São 10 parcelas, então é 10 vezes 1.656,82, que é igual a 16.568,20. Aí, qual que é a diferença aqui? Que é justamente o juro. É pegar 178.178,52 menos 16.568,20. Valor mais menos Entendeu? 6.568. Pode pegar o valor de 88 mil, dividir por 10, subtrair o valor da parcela e multiplicar por 10. Como é que é? Fala de novo. Pega o valor total do montante, 88 mil, divide por 10. Você vai achar o valor da parcela por juros. Subtrai o valor da parcela sem juros. Essa parcela aqui de 1.656 já é com juros, né? O valor da parcela já é com juros? É porque é iguais de 1.652. Isso aqui já é o valor da parcela do empréstimo, né? Não, não entendi o que você está falando. Fala de novo, que eu não entendi, não. Não, porque eu estava calculando lá como se 1.656 fosse o valor da parcela sem juros. Mas ela lá já está com juros, né? Não, já está com juros, é. Não, você tem que pegar o seguinte, são 10 parcelas, 16 mil, 1.656,80, né? Uhum. Aqui, ó, 1.656,82, que é a parcela. Vezes 10, em todas as parcelas você paga 16.568,20. Sim. Beleza? Total das parcelas. O capital é de 88.178,52. Então, você tem que pegar aqui... Não, mas essa aqui não vai dar para calcular a diferença, não, porque vou deixar só terminar aqui mesmo. Porque tem os juros da prestação, vai dar conflito. Deixa eu tirar essa segunda parte aqui, ó. Eu entendi o que você tinha falado. Você falou para tirar 10 e pegar uma da outra só dividir uma pela outra. A parcela pelo o capital achado sem um zero. Isso. Não, mas não vai dar um valor muito alto que não vai corresponder a essa realidade aqui, não. Vou deixar só dessa forma aqui mesmo.
O que é que 88 mil de capital? Se você pegar suas parcelas, dá 16.568. A diferença de juros aqui é muito grande. Está mais de 100, 200, 300%. É bem lógico fazer esse cálculo aqui, entendeu? Professor, Oi. essa primeira parte aí da fração, Ah, ele deveria ser menos um, não? Em vez de ser menos 0,0185, ele deveria ser menos um, não? como é que é? Ah, eu coloquei Aliás, menos a taxa, né? Menos a taxa é menos um. Ah, tá certo, gente. Aí vai dar diferente mesmo. Não, aí vai dar um valor mais certo. É menos um. Obrigado. Obrigado aí pela correção. Eu coloquei menos I. olha, Menos merece um ponto extra, hein? Presta atenção. Tá bom. Eu boiei aqui totalmente. Menos um vai dar 0,20. Dividido. Aí vai dar um valor, aí sim vai dar um valor verídico. 1,0185 elevado a 10. Eu fiz de novo, eu não achei o erro. Vezes a taxa, 0,0185. Ah, vai dar 9,053. Não é isso? 053491988, papapá. Vezes 1.656,82. Agora sim, está dando valor próprio, vai estar praticamente arredondando 15 mil. Ah, não, agora tem uma lógica, sim. Agora tem uma lógica. Por que você pega o que você pagou nas 10 parcelas? 16.568,20 menos 15 mil, você pagou 1.568,20. Isso aqui é os juros que você pagou. Aí sim tem uma sequência, aí tem uma lógica agora. Se pegar Também achei esse valor aí. 1.520 e dividir pelo capital, que é 15 mil, aí sim você calcula, aí no caso depois vezes 100, né? Aí você calcula o percentual de juros que você tem. 15.568,20 dividido por 15 mil dá 0,1045, 10,45%. Ah, aí sim, agora tá um valor realístico. É um valor realístico. E aqui tá menos um, tá certinho. Eu que viajei mesmo. Eu que viajei com força. É o valor da prestação. É quase o valor da prestação. Porque esse valor aqui, ó, o que eu achei muito estranho foi isso, que esse valor aqui ele tem que estar menor do que as 10 prestações multiplicadas. Não faz sentido você ter um valor presente maior do que as prestações. Eu realmente vacilei na forma de com força mesmo. Obrigado, viu, Jonathan, pela correção. Aí eu até voltei aqui, aí sim dá para fazer os juros. O que eu fiz no cálculo dos juros aqui, ó? Arredondando de forma, né, vai dar 15 mil, para 15 mil,00 alguma coisa, 15 mil, né, o valor presente. O que você paga nas 10 parcelas juntos é 16.568,20, que é 1.656,82 vezes 10. Subtraindo 1.568,20, quase uma parcela, né? Não chega a ser uma parcela. Aí o que eu fiz? Para saber quanto que paguei de juros, eu dividi o valor que eu paguei da diferença das parcelas, né? Multiplicadas as parcelas. Aqui é vírgula 20, tá? Menos a diferença do capital. Então, dividi essa diferença pelo capital, que é 15 mil. É dar 10,45% de juros aí. Beleza? Beleza. Ô, André, volta lá rapidinho. Eu também é menos um. Eu fiz errado aqui também. Legal, aqui era menos um. Eu fiz menos a taxa. Eu peguei o posto-antecipado. Aqui é menos um, ó. Espera só um pouquinho, Alain. Deixa eu corrigir aqui também. Aqui é menos um. Vou fazer a conta de novo aqui, mas essa conta vai fazer mais sentido, mas mesmo assim está errado. 1,0225 elevado a 15 vezes 0,0225 dividido por 1,0225.
elevado a 15 menos 1. Zero, dois, dois, cinco elevado a 15 vezes 0,0225, fechei parênteses, dividido 1,0225 elevado a 15 menos 1, fechou parênteses, dá 0,0, então vou ali um pouquinho maior que 0,079288524 vezes 25.000, 1.982,21. Aqui, deixa eu ver aqui, é menos 1. Corrigiu aqui, ó. Eu corrijo lá, corrige aqui. Vou voltar no outro, Elane. Só corrigir a fórmula aqui, tá, gente? Aqui embaixo era menos 1 também. Viu? Eu coloquei menos I, tá? É menos 1. Não sei por que carga d'água eu vi I aqui no lugar de 1, tá? É menos 1. Aí eu corrigi a divisão, né? Da 0,079, 1982,21. Aí o cálculo da calculadora também eu coloquei aqui também, ó, substitui aqui por 1. Tá? Então, aqui eu achei a prestação agora está certo. E aqui também eu corrigi, ó, menos 1, 1,0185 elevado a 10 parcelas, menos 1 dividido por 1,0185 elevado a 10 vezes a taxa 0,0185. Oi, Elaine, você queria que voltasse aqui? Voltei, ó. Beleza. Tô só acabando de copiar. No final da aula eu já salvo aqui, já coloco no chat aqui para vocês pegarem. Não, beleza, é que eu gosto de fazer. Não, mas é bom mesmo. Então, aqui, a gente calculou esses dois primeiros exemplos aqui. Primeiro de forma equivocada, depois correta. A prestação tendo como informação no problema o valor presente, que é o capital, e depois a gente calculou o valor presente, tendo como informação no problema a prestação. Aí agora a gente vai calcular a prestação, tendo o valor futuro como informação, e o valor futuro, que é o montante, tendo como informação a prestação. Tá? Ou eu não perguntei se podia passar, pode passar? Pode. Então, aqui, ó, o valor futuro tendo a prestação como informação. Calcular o valor que possuirá ao final de 15 meses, se fizer depósitos mensais de R$ 1.000, depósitos mensais à prestação. Né? Em um fundo de aplicação, uma taxa de 2,5% ao mês, sendo o primeiro depósito sendo feito ao final do primeiro mês. Então, aqui ele já fala, já, ó, que é postecipado, né, que o primeiro depósito é feito no final do primeiro mês. Então, são 15 parcelas de 1.000 e no final você resgata, né, um valor futuro. Né? Você paga um valor futuro, na verdade. Você tem entradas, né, 15 entradas de 1.000 e no final você vai ter que pagar um valor futuro. Com certeza esse valor futuro aqui vai ser maior do que as 15 entradas. Né? Então a gente tem que calcular direitinho aqui. Então vou calcular aqui o valor futuro, ou ainda chamado de montante, é a mesma coisa, igual a prestação, que é 1.000 vezes, deixa eu abrir parênteses aqui, eu deixo, tanto faz, vezes 1 mais a taxa é 2,5%, 1,025 elevado a 15, menos 1, não é menos I, agora eu fiz certo, dividido pela taxa, né? Dividido pela taxa, 0,02. Essa continha está mais fácil fazer, ó. 1,025 elevado a 15 menos 1 dividido por 0,025.
17,93 arredondando. Isso aí. Vezes 1.000, só mudar a vírgula de lugar. 17.931. (17.931,93), arredondando. Gente, ganhei um cafezinho que da hora aqui, hein? É sempre bom, né? Faz sentido, ó. Por que que faz sentido? Se eu tenho 15 prestações de 1.000, 15 vezes 1.000 vai dar 15.000. O valor futuro tem que ser maior do que a soma das prestações, né? Assim como o valor presente tem que ser menor do que a soma das prestações, né? Então, essa lógica faz sentido. E agora, da série post-antecipado, o último cálculo, eu peguei o mesmo problema, não. É calcular quanto deve depositar mensalmente, quero achar a prestação, em um fundo de aplicação com taxa de 1,5% ao mês, para que possua um montante de 2.000, montante valor futuro, ao final de 12 meses. Fala também que sendo o primeiro depósito feito ao final do primeiro mês. Então, aqui eu vou pegar agora a prestação igual ao valor futuro, que é 2.000 vezes, abre parênteses, só a taxa. A taxa é quanto? 0,015 sobre 1 mais a taxa elevado ao tempo, que eu só não me engano são 10. 10, 12, menos 1. Fazer a continha 0,015 dividido, abre parênteses, 1,015 elevado a 15, menos 1, fechou parênteses, igual, me ajudem se eu estiver errado, 0,059944, com a prestação, vezes 2.000, 119,89. Vezes 12, 1.438,66. Faz sentido menor do que os 2.000 futuros. Faz sentido, sim, a prestação. Beleza, gente? Até agora, tranquilo? Tá. Tranquilo, beleza. Próximo, então, as post-antecipadas, a gente calculou todas elas, tá? A gente calculou a prestação tendo o capital ou valor presente, a gente calculou o valor presente tendo a parcela, né, a prestação, calculou o valor futuro ou montante tendo a prestação e calculou a prestação tendo o valor futuro, tá? O montante. Depois, no final da aula, eu vou abrir uma HP online aqui, eu acho que dá para jogar na HP online. Aí, não, mas se eu jogar na HP online, vocês depois vão querer fazer mais nada, né? Deixar pelo menos vocês calcularem um pouquinho. As séries de pagamento antecipadas, vamos lá, aqui, ó, são séries de parcelas iguais e consecutivas com entrada, ou seja, a primeira parcela é paga ou aplicada na data zero, tá? Então, se eu tiver, por exemplo,
um financiamento aqui, no caso, aqui no exemplo de um financiamento, né? Se eu estiver pegando emprestado, né? No caso, recebendo financiamento, eu vou ter um valor presente, ou seja, um capital de entrada, e já, concomitantemente a esse capital que vai entrar, eu já tenho que pagar a primeira parcela, né? Então, a primeira parcela é paga antecipadamente. E se, no caso, eu for emprestar, né? Se eu for emprestar um valor, de acordo com série de pagamento, né? Eu vou ter, se eu for emprestar, não, mentira. Aqui, no caso, no financiamento, eu vou ter entrada de parcelas, sei lá, é difícil nesse sentido de antecipada, eu vou receber parcelas, depois eu pagar um valor futuro. É difícil você pegar um financiamento, alguma coisa assim, entrando de forma parcelada, normalmente você recebe cheio. Mas a ideia aqui, ó, é você receber parcelas mensais e no final você paga o valor todo. Você recebe parcelas mensais antecipadas, né, iguais. Né? É meio difícil achar um exemplo prático para essa situação aqui de você receber em parcelas, né? Mas pode acontecer, sei lá, um consórcio que você recebe por mês, não sei, entre amigos, mas o consórcio você paga todo mês e recebe tudo no final também, né? Não sei, você empresta um pouquinho, às vezes fez um contrato de empréstimo, ao invés de emprestar tudo, você empresta um valor fixo por mês, com a condição de pagar tudo no final, sei lá, pode ser também. Né? Mas a situação aqui já é mais difícil acontecer, de você receber, né, de ter fluxo de caixas parcelados, né? É mais complicado um pouquinho. Mais certo é você pagar parcelado né, e entra tudo antes, ou você empresta tudo antes e recebe no final. Ou recebe parcelas também. Acho que até o primeiro ali é meio difícil de acontecer, de você receber um dinheiro e já pagar a primeira parcela assim, logo no primeiro mês. O que acontece mais é você pagar no mês seguinte. No mês seguinte, mas pode acontecer. Pode acontecer. Alan, E é o auxílio emergencial, o pessoal está recebendo, nós vamos pagar no final. Pode ser, né? é meu. A Melissa esqueceu o áudio. O auxílio emergencial né? A pessoa recebe por parcela, a gente está pagando a conta, né? Pode ser. Já está pagando a inflação já, né? Já está pagando a conta já. Já está pagando de com força. Então, essa aqui também são as fórmulas, né, das parcelas antecipadas, o capital, né, o valor presente, tendo, né, o valor da parcela, a taxa e o tempo, né? Como é antecipada, a gente tira um aqui, né? Se vocês observarem a diferença entre as fórmulas, na verdade, você, como está antecipando, quer dizer que no final lá, ó, é um mês a menos, né? Por isso que tem esse menos um aqui, tá? Mas também a gente vai entrar no mérito de desenvolvimento de fórmula também, não, que não é o nosso foco, tá? Então, o capital é a taxa, a prestação vezes a taxa somada com 1 elevado ao tempo menos 1, e a taxa somada com 1 elevado ao tempo menos 1 vezes a taxa em decimal, que é menos 1 é a taxa decimal, né? A fórmula da prestação, tendo o valor presente, já só o inverso, né? Só muda numerador e denominador, nem muda a parte do igual aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? O valor futuro, que é o montante, é a prestação vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo mais 1. É porque no valor futuro, né, você tem um fluxo a mais, né, na verdade. Menos 1 mais a taxa dividido pela taxa, e aqui só inverte. Tá? Então, tem que lembrar que VP, o valor presente, R, a prestação, N, o tempo, e a taxa, VF, o valor futuro ou montante. Tá? Você ia falar alguma coisa, Jonathan? Chegou a abrir o microfone? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, são 4 exemplos também. Calcular o valor das prestações mensais na compra de uma TV de R$ 1.100, que foi financiada em 8 parcelas mensais iguais, uma taxa de 1,5% ao mês, sendo a primeira de entrada. Então, isso aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, sendo a primeira, no caso, a primeira parcela, né, teria que colocar a primeira parcela.
de entrada, ou na entrada, aqui eu já estou falando que é antecipada. Então, já é um indício mostrando que isso aqui é uma série de pagamento antecipada. Tá? Então, eu vou pegar aqui o cálculo do valor presente. Eu quero calcular parcela, né? Acho a parcela é 1.100. A taxa é de 1,55% e o tempo é 8. Então, tem aqui 1,85, 55, 55 elevado a 8, elevado a 8, valor 8 menos 1, né? Então, elevado a 7, é 8 menos 1. Elevado a 7, vezes a taxa, 0,0155, e o denominador é 1,0155 elevado a 8, elevado a 8, menos 1. Para ver se eu pus a fórmula certinha aqui, n menos 1 vezes i, beleza, elevado a n menos 1. Está certinho agora. Depois tem que ser corrigindo tudo de novo, né? 100 vezes... Cadê o... aqui? Oi. Então, 1,0155 elevado a 7 vezes 0,0155, fechou parênteses, dividido, abre parênteses, 1,0155 elevado a 8, menos 1, fechou parênteses, 0,131831. 77 vezes 1.100 vai dar 145,01. 7. Procede ou não procede? Procede. Procede, beleza. Até mesmo porque se eu pegar 145,01 vezes 8, dá 1.160,12. Ou seja, maior do que 1.100. Então, faz sentido, né, as parcelas serem maiores, uma das parcelas serem maior do que o valor presente ou capital. Segundo exemplo também é antecipado, né? Pede para determinar o valor à vista de uma moto adquirido em 18 prestações mensais iguais a 309,76 com a primeira de entrada, primeira parcela, né? Primeira parcela de entrada, considerada a taxa de financiamento de 2,1%. Né? Então, sempre quando aparecer essa primeira parcela de entrada, primeira sendo que a primeira de entrada, né? Tudo isso dá indício que são séries antecipadas. Tá? Então, vamos lá. O valor presente ou capital, tanto faz, é a prestação de 309,76 vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1, a taxa é 2,1. Então, deixa eu abrir aqui. Vírgula 021 elevado a n, né? Elevado a n menos 1 só elevado a n, são quantas parcelas que eu perdi? São 18 prestações. 0,021 elevado a 18, menos 1, dividido, eu vou copiar aqui que facilita,
o expoente 1,021 elevado a n menos 1 elevado a 17 vezes 0,021. É isso mesmo, menos 1, beleza, certinho. O valor presente igual a 309,76 vezes, calcular, 0,21 elevado a 18, menos 1, dividido, abre parênteses, 1,021 elevado a 17 vezes 0,021. 15,1731. É isso que vocês acharam? Confere. Opa. Confere. Vezes 309,76. Arredondando dá 4.702 centavos. A ideia é 4.700 mesmo, que seria o valor presente. Se quiser colocar os 10 centavos, pode, não tem problema. Se de novo quiser ver se faz sentido, o valor da parcela multiplicado por 18 tem que ser maior do que o valor presente. Então, pega 309,76 vezes 18. 5.575,68, ou seja, maior do que os 4.700. Faz sentido. Tá? Vocês pegaram esse macetinho de fazer sentido ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Tanto faz com série antecipada ou postecipada. A lógica é a mesma. Se eu tenho que calcular aqui, por exemplo, ó, o valor presente. O valor presente, ele tem que ser menor do que a soma das parcelas. Vou nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 10 parcelas de 1.656,82. Se são 10 parcelas, 16.568,20. As 10 parcelas juntas. O valor presente meu, capital, é 15 mil. Menor do que a soma das 10 parcelas. Beleza, faz sentido. Agora, se eu tiver um valor futuro, cadê o valor futuro? Está aqui, ou montante, né? O montante, ele tem que ser maior do que a soma das parcelas, tanto faz ser antecipada ou postecipada a série. Mas o montante ele tem que ser maior do que a soma das parcelas. Nesse exemplo aqui, são 15 parcelas de 15 mil. Meu valor futuro, 17.932, ou seja, valor futuro maior do que a soma das 15 parcelas. Beleza, faz sentido também. Aprenderam? Sim, deu para ter uma noção melhor agora. Beleza. Macetinho, só para ver se o seu resultado, eu fiquei na dúvida no resultado, né? Vamos ver se faz sentido ou se não faz. Terceiro exemplo, calcular o valor que possuirá ao final de 15 meses, que possuirá vai ser o montante, o valor futuro. De 15 meses, se fizer depósitos mensais de R$1.000 em um fundo de aplicação com taxa de 2%, 2,5% ao mês, sendo o primeiro depósito feito no início do primeiro mês. Então, quer dizer que é antecipado. Tá? Então, agora eu vou calcular o valor futuro. O valor futuro é igual à prestação, que é 1.000, vezes... esqueci de colocar o colchete, não sei por que eu coloco, mas eu coloco. Valor futuro 1 mais a taxa é de 2,5%, elevado a N mais 1, 1 mais a taxa 1,025, elevado a N mais 1, aqui são 15, então elevado a 16. Menos 1 mais a taxa, dividido pela taxa. É isso mesmo? Conferir. 1 mais I, 1,025 elevado a 16,
menos 1 mais a taxa dividido pela taxa. Veja certinho. Beleza. Vai jogar na calculadora. 1,025. Aí não precisa nem colocar parênteses, que divide só com um valor só, né? Facilita. Elevado a 16, igual, menos 1,025, igual a 0,4595, papapá, dividido por 0,025. Dá 18,38. Então, temos aqui o valor futuro, vezes 1.000, 18.380,22. Procede o cálculo? Procede, gente? O último exemplo aqui, calcular quanto você deve depositar mensalmente em um fundo de aplicação com taxa de 1,5% ao mês, para que possua um montante de 2.000 ao final de 12 meses, sendo o primeiro depósito feito no início do primeiro mês. Aqui, ó, antecipado também. Então, aí dá a dica também que é antecipado. Então, aqui eu vou ter a prestação. Eu quero calcular a prestação agora. Vai ser o valor futuro, que é 2.000. 2.000. A taxa aqui é de 1,5% ao mês. 0,015. Quanto tempo? 12. Então, aqui embaixo, 0,015. 12 mais 1 elevado a 13, menos 1,015. Agora vai dar um valor bem menor, né? Que a prestação é bem menor do que o montante, valor futuro. Então, vou pegar aqui, 0,015, dividido, abre parênteses, 1,015 elevado a 13, menos 1,015, fechei parênteses. Isso aqui, 0,0755467 vezes 2.000, 151,09. Procede? É isso mesmo. Beleza.